Final dos anos 1970. A televisão mudou para sempre. Uma mulher corre mais rápido do que um carro, consegue ouvir um sussurro a centenas de metros de distância e dobra barras de aço com as próprias mãos. Não era ficção científica comum, era um abalo cultural. A Mulher Biônica estreou em janeiro de 1976 e conquistou as telas de dezenas de países quase que imediatamente. Em vários mercados internacionais, a série alcançou números de audiência excepcionais para uma produção de ficção científica, e o primeiro episódio foi o mais assistido da semana em diversas regiões. Ao longo de 3 temporadas e 58 episódios, as pessoas que deram vida ao seriado seguiram caminhos tão fascinantes quanto a própria história. Você sabia que um dos atores centrais do programa chegou a interpretar o mesmo personagem em 2 canais de televisão diferentes ao mesmo tempo? Algo sem precedentes na história da TV americana. Você sabia que a atriz protagonista desistiu de embarcar em um voo que caiu poucos minutos após a decolagem, no auge da sua carreira? Você sabia que a atriz que interpretou a mãe adotiva da protagonista havia sido indicada ao Oscar em 1940? 36 anos antes de aparecer pela primeira vez nas telas de A Mulher Biônica. Hoje, a gente conta o que foi feito das pessoas que deram vida a essa lenda. Número 1. Ford Rainey como Jim Elgin. Seu nome era Jim Elgin, tranquilo, confiável, o pai adotivo para quem Jamie Sommers sempre podia voltar. Ford Rainey entrou para a série em 1976 e encarnou essa figura paterna com tamanha profundidade e sinceridade que o público o adotou de imediato como seu. Rainey nasceu em 8 de agosto de 1908 em Mountain Home, no estado de Idaho, um lugar sem nada de Hollywood, montanhas, silêncio e a quietude do interior. Na infância, era tímido ao extremo, mas encontrou uma válvula de escape nas peças escolares, e essa contenção interior se tornaria com o tempo exatamente o que fazia dele um ator de caráter tão poderoso. Antes de poder viver da atuação, trabalhou nos mais variados ofícios: lenhador, eletricista de redes, carpinteiro. Foi a Nova York estudar com o lendário Michael Chekhov. Serviu na Guarda Costeira dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, se mudou para a Califórnia, onde ajudou a fundar os Ojai Valley Players, junto ao ator Woodrow Chambliss. Fez sua estreia no cinema em 1949, no clássico policial Fogo contra Fogo, At White Heat, estrelado por James Cagney, um dos grandes nomes do noir americano. Teve ainda um papel de peso no western Três Days to Yuma, 1957, e dividiu o protagonismo com Steve McQueen em O Canhoneiro do Yangtze, The Sand Pebbles, 1966. Já na casa dos 90 anos, ainda subia ao palco para interpretar Giles Corey em As Bruxas de Salem, The Crucible, no Theatricum Botanicum de Topanga, na Califórnia, um teatro fundado por seu amigo, o saudoso Will Geer. Seu último papel na televisão foi o de Mickey, um velho camarada do personagem de Jerry Stiller, em The King of Queens, antes de falecer de um derrame aos 96 anos, em 25 de julho de 2005, em Santa Mônica, Califórnia. Está sepultado no Westwood Village Memorial Park, em Los Angeles. Em maio de 2012, seu filho Robert, quiropraxista de 54 anos, foi encontrado assassinado em seu consultório em Los Angeles. O crime permanece sem solução até hoje. Ford Rainey é a prova de que atores de verdade não se aposentam. Eles simplesmente continuam atuando. Número 2. Martha Scott como Helen Elgin. Helen Elgin, amorosa, acolhedora, o tipo de mulher cuja casa parecia sempre cheirar a comida caseira e a lar de verdade. Martha Scott a interpretou com uma naturalidade impressionante. Mas por trás desse personagem havia uma trajetória que só pode ser descrita com uma palavra: extraordinária. Martha Ellen Scott nasceu em 22 de setembro de 1912 em Jamesport, Missouri. Sua mãe era prima em segundo grau do presidente americano William McKinley. Estudou artes dramáticas na Universidade de Michigan e, desde os anos de estudante, ficou claro que ela não tinha rival no palco. Em 1938, chegou ao papel de Emily Webb na peça Nossa Cidade, de Thornton Wilder, na Broadway.
não como primeira escolha, mas após a saída da atriz original. E 2 anos depois, levou esse personagem às telas, conquistando uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Foi também a única atriz do elenco original da Broadway a repetir seu papel na adaptação cinematográfica. Participou de 6 filmes indicados ao Oscar de melhor filme: Nossa Cidade, 1940, Um Homem Acima de Suspeita, 1941, Os 10 Mandamentos, 1956, Sayonara, 1957, Ben-Hur, 1959 e Aeroporto 77, 1977. Dos 6, apenas Ben-Hur venceu o prêmio. Interpretou a mãe de Charlton Heston nessas 2 grandes produções épicas e também foi sua esposa em 2 ocasiões no teatro. Recebeu a oferta do papel de Mary Hatch Bailey em A Felicidade Não Se Compra, It's a Wonderful Life, 1946, mas recusou. O papel ficou com Donna Reed, que o transformou em um dos mais queridos de sua carreira. Em 1968, ao lado de Henry Fonda e Robert Ryan, cofundou a companhia de produção teatral Plumstead Playhofus, que mais tarde se mudou para Los Angeles. Em Dallas, interpretou Patricia Shepard, a mãe de Sue Ellen Ewing. Foi casada 2 vezes, primeiro com o produtor de rádio Carlton Alsop, com quem teve um filho, e depois com o pianista e compositor de jazz Mel Powell, com quem teve 2 filhas. Faleceu em 28 de maio de 2003 em Van Nuys, Los Angeles, e foi sepultada ao lado de Powell no cemitério maçônico de Jamesport, Missouri, sua cidade natal. Tinha 90 anos. Uma atriz indicada ao Oscar em 1940, que continuou filmando até a década de 1980. Martha Scott não apenas viveu sua carreira, ela a conquistou. Número 3. Sam Chiu Jr., como Mark Russell. Mark Russell é o tipo de personagem secundário que aparece no momento certo e dá à história a profundidade de que ela precisa. Sam Chiu Jr. interpretou esse papel em vários episódios importantes, entre eles Brainwash, Doomsday is Tomorrow e Kill Oscar. Pouco tempo em cena? Sim. Mas fora das câmeras, esse homem tinha uma vida que renderia um filme por si só. Sam Chiu Jr. nasceu em 20 de agosto de 1942, na Filadélfia, Pensilvânia. Vinha de uma das famílias mais antigas do estado. Os Chiu eram proprietários de Cliveden, uma mansão histórica do século XVIII, que, em 1972, foi incluída no Registro Nacional de Lugares Históricos dos Estados Unidos. Ceder o imóvel familiar ao patrimônio público para preservar a história é um gesto que exige um caráter singular. Depois de se formar na Temple University em 1965, iniciou sua carreira como locutor e disc jockey em rádios da Filadélfia. E depois foi para Hollywood, onde se tornou ator contratado da 20th Century Fox, na mesma geração de James Brolin e Tom Selleck. Quando apareceu em A Mulher Biônica em 1976, tinha 33 anos. Sua carreira na televisão abrangeu dezenas de produções. O Barco do Amor, Dinastia, 8 é Demais, Cannon, Mannix, Barnaby Jones. Ganhou reconhecimento por interpretar, em diferentes ocasiões, 2 figuras marcantes da história política americana, John F. Kennedy e Robert Kennedy, o que exigia não apenas semelhança física, mas uma compreensão genuína do peso histórico de ambos os personagens. Depois de se afastar das produções, tornou-se professor e também trabalhou como narrador para o canal Discovery Channel, emprestando sua voz a edições famosas do Shark Week. Em 2026, Sam Chiu Jr. tem 83 anos. Número 4. Jennifer Darling como Peggy Callahan, a secretária de Oscar Goldman. Sempre no seu posto, sempre por dentro de tudo, sempre com um sorriso discreto. Pode parecer um papel menor, quase funcional, mas são exatamente esses personagens que o público guarda na memória, porque criam a ilusão de um mundo vivo ao redor dos protagonistas. Peggy não era a heroína biônica, não corria em câmera lenta, nem protagonizava as grandes cenas de ação. Mas sua presença fazia com que o escritório da Ozzy parecesse de verdade, um lugar com rotinas e hierarquias, telefonemas urgentes, segredos de estado e pessoas que sustentavam a história desde o plano de fundo. Jennifer Darling nasceu em 19 de junho de 1946 com o nome de Joan Darling, em Pittsburgh, Pensilvânia.
Demonstrou talento precoce para as artes cênicas. Começou aulas de dança aos 3 anos no Gene Kelly Dance Studio e, ainda criança, já aparecia na televisão nacional. Alguns relatos indicam que participou do Ted Mack and the Original Amateur Hour na adolescência, combinando canto, dança e atuação. Se formou na Pittsburgh Playhouse School of Acting e concluiu seu curso no departamento de teatro da Carnegie Mellon University. Precisou adotar um nome artístico. No Sindicato dos Atores, já havia outra atriz chamada Joan Darling, o que a obrigou a se reinventar profissionalmente antes mesmo de se tornar conhecida. Darling participou de diversas séries marcantes daquela época da televisão americana. Em O Homem de 6 milhões de dólares e em A Mulher Biônica, interpretou Peggy Callahan, a secretária de Oscar Goldman, um personagem que conectava o mundo administrativo, científico e secreto da OSI com as missões de Steve Austin e Jamie Sommers. Também apareceu em Mulher Maravilha como Violet Louise Tree, ligando-a a outro dos grandes universos de ação e fantasia dos anos 1970. Recebeu uma indicação ao Emmy como Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia por seu papel em Hooperman, em 1987. Prova de que seu talento ia muito além de um escritório de ficção. Mas o capítulo mais duradouro de sua carreira foi escrito pela voz. Dublou Irma Langenstein na série animada Tartarugas Ninja em 107 episódios, entre 1988 e 1994. Para milhões de espectadores, seu rosto pertencia ao universo biônico, mas sua voz pertencia à infância. Também interpretou Ayeka Masaki Jurai, a princesa elegante e altiva do planeta Jurai, nas dublagens em inglês do anime Tenchi Muyo. Ao longo de sua carreira, ainda emprestou sua voz a produções animadas como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, Aladdin e a versão em inglês do clássico de Hayao Miyazaki, A Viagem de Chihiro. Muitas vezes naquele espaço invisível, mas fundamental da animação. Vozes adicionais, personagens secundários, momentos breves que, juntos, constroem mundos inteiros. Em 2026, Jennifer Darling tem 79 anos e está aposentada das atuações regulares. Sua carreira é um daqueles casos em que o público pode ter a conhecido primeiro como um rosto simpático atrás de uma mesa, e depois crescido, ouvindo sua voz sem sempre saber que era ela. Peggy Callahan foi o seu lugar no universo biônico, mas sua voz foi muito mais longe e acompanhou a infância de várias gerações ao redor do mundo. Número 5. Christopher Stone como Chris Williams. Chris Williams chegou à 3ª temporada de A Mulher Biônica como o novo interesse romântico de Jamie Sommers, um personagem criado justamente porque, após a mudança da ABC para a NBC, os roteiristas não podiam mais recorrer ao Steve Austin. Christopher Stone entrou no papel com desenvoltura e carisma natural. Seu nome de batismo era Thomas Edward Bourassa. Nasceu em 4 de outubro de 1940 em Manchester, New Hampshire, e era veterano da Marinha dos Estados Unidos, com serviço em Okinawa. Segundo a história da família, foi descoberto por acaso quando ele e alguns amigos pararam para ajudar um homem com o carro enguiçado em Hollywood, e esse homem era um produtor, que o convidou a aparecer no estúdio no dia seguinte. Em 1980, casou-se com a atriz Dee Wallace, e juntos protagonizaram Uivo, The Howling, 1981, e Cujo, 1983, baseado no romance de Stephen King. Também dividiram o elenco principal da série familiar The New Lassie, 1989, na qual Stone também dirigiu alguns episódios. Sua filha Gabrielle Stone nasceu em 1988 e, com o tempo, se tornou atriz e escritora. Stone havia sofrido um aneurisma em 1975 e tinha sido hospitalizado recentemente para uma cirurgia de bypass cardíaco. Assistiu a um jogo de beisebol no sábado à noite e morreu enquanto dormia. Christopher Stone faleceu de ataque cardíaco em 20 de outubro de 1995. Tinha 55 anos. Dee Wallace sobreviveu a essa perda e continua atuando até hoje. Número 6. Lee Majors como o Coronel Steve Austin. Tecnicamente, esse era o programa dele, O Homem de 6 milhões de dólares, mas foi sua relação com Jamie Sommers que deu origem a A Mulher Biônica. Sem Steve Austin, não haveria Jamie,
E sem Jamie, não existiria uma das séries mais icônicas dos anos 1960. Antes de se tornar um mito da televisão, Steve Austin foi apresentado como um homem destruído por um acidente e reconstruído pela ciência. Essa ideia, um corpo partido, uma segunda chance, uma vida transformada em missão, se mostrou tão poderosa que permitiu a criação de todo um universo narrativo ao seu redor. Harvey Lee Yeary nasceu em 23 de abril de 1939, em Wyandotte, Michigan. Seu pai morreu em um acidente de trabalho antes de seu nascimento, e sua mãe faleceu em um acidente de carro, quando ele tinha pouco mais de 1 ano. Aos 2 anos, foi adotado por seu tio e sua tia, Harvey e Mildred Yeary, e se mudou com eles para Middlesboro, Kentucky. Cresceu longe de Hollywood, primeiro com sonhos esportivos e não artísticos. Na juventude, foi atleta e jogador de futebol americano, mas uma grave lesão nas costas encerrou qualquer perspectiva de carreira esportiva e o empurrou gradualmente para a atuação. Mais tarde, adotou o nome artístico Lee Majors, principalmente como homenagem a Johnny Majors, jogador e futuro técnico de futebol americano da Universidade do Tennessee, que ele admirava desde jovem. Conta-se também que algumas pessoas em Hollywood tinham dificuldade em pronunciar seu sobrenome verdadeiro, Yeary, o que reforçou a necessidade de um nome mais direto e fácil de lembrar. Majors foi escolhido entre mais de 400 jovens atores, incluindo Burt Reynolds, para o papel de Heath Barclay na nova série western da ABC, O Grande Vale, The Big Valley, que tinha Barbara Stanwyck como estrela principal. Esse papel foi sua grande porta de entrada para a televisão nacional. Sua mentora na atuação foi justamente Barbara Stanwyck, a quem ele sempre citou como uma figura decisiva, não só pelo talento, mas pela disciplina profissional. Numa indústria onde muitos jovens atores se perdem rapidamente, Stanwyck o ensinou a trabalhar com seriedade. Chegar preparado, saber suas falas, respeitar as marcações e entender que a câmera também recompensa a contenção. Em 1981, o produtor Glenn A. Larson o convidou para protagonizar o dublê, The Fall Guy, onde interpretou Colt Seavers, um dublê de cinema, que também trabalha como caçador de recompensas. Era um papel perfeito para sua imagem. Físico, carismático, irônico e ligado ao mundo real dos especialistas de Hollywood. Majors também cantou a música do tema principal da série, a autodepreciativa The Unknown Stuntman, em que o próprio personagem brincava sobre sempre ficar na sombra das grandes estrelas. A série durou 5 temporadas, de 1981 a 1986, e consolidou Majors como muito mais do que o homem biônico. Provou que ele era capaz de sustentar outro grande sucesso televisivo em uma década completamente diferente. Em 2024, Majors se reencontrou com Heather Thomas, sua coprotagonista de O Dublê, para participações especiais na adaptação cinematográfica da série, com Ryan Gosling no papel principal. A cena dos dois nos créditos finais funcionou como uma ponte entre gerações. A do público que tinha acompanhado Colt Seavers na televisão dos anos 1980 e a dos espectadores que descobriam a história pelo cinema moderno. É casado com Faith Majors desde 1º de novembro de 2002, uma fase mais tranquila e estável, depois de décadas de fama, casamentos muito comentados e personagens impossíveis de esquecer. Em 2026, Lee Majors tem 87 anos e continua sendo uma lenda viva da televisão. Não apenas por ter interpretado Steve Austin, mas porque sua própria história parece dialogar com aquele personagem. Um menino marcado pela perda, um atleta parado por uma lesão, um ator reconstruído pela disciplina e uma estrela que sobreviveu a mais de uma era de Hollywood. Número 7. Martin E. Brooks, como o Dr. Rudy Wells. O Dr. Rudy Wells, o cientista que criou Jamie Sommers. Martin E. Brooks interpretou esse papel com tal rigor científico e calor humano que o público acreditava nele. Um médico assim poderia existir de verdade. Para preparar o personagem, Brooks pesquisou na clínica médica da UCLA e em vários hospitais, convicto de que a ficção precisava estar ancorada na realidade científica da época. Brooks nasceu com o nome de Martin Baum em 30 de novembro de 1925
no Bronx, em Nova York. Quando tinha 10 anos, sua família se mudou para Wilkes-Barre, Pensilvânia, onde seu pai dirigia a fábrica Bluebell Dress. Depois do colegial, alistou-se voluntariamente no exército, tornou-se paraquedista da 11ª Divisão Aerotransportada e recebeu a Purple Heart pelas feridas sofridas em combate no Pacífico Sul. Sua carreira na Broadway incluiu a adaptação de Arthur Miller, de Um Inimigo do Povo, de Ibsen, e Burning Bright, de John Steinbeck, pela qual recebeu o Theatre World Award e o Donaldson Award. Recebeu ainda uma indicação ao Tony por I Am a Camera, de John Van Druten. Na Broadway, trabalhou ao lado de nomes como Catherine Cornell, Helen Hayes, Julie Harris, Ruth Gordon, Geraldine Page, Marian Seldes e Uta Hagen. No outono de 1977, Brooks e Richard Anderson, como Oscar Goldman, tornaram-se os primeiros atores conhecidos a interpretar os mesmos personagens como titulares simultâneos em 2 emissoras diferentes. A NBC adquiriu a Mulher Biônica após a ABC cancelá-la, mas a ABC continuou exibindo O Homem de 6 milhões de dólares. A situação inusitada durou apenas uma temporada, já que as 2 séries foram canceladas por suas respectivas emissoras na primavera de 1978. Era também músico. Em 2014, lançou um CD intitulado A Life Filled with Love. Escreveu 2 romances e sua peça de teatro, Flo and Joe, esteve perto de chegar a Broadway. Sua amizade com o ator Charles Durning começou em 1959, quando trabalharam juntos em The Andersonville Trial, e durou até a morte de Durning em 2012. Brooks faleceu em 7 de dezembro de 2015, de causas naturais em sua casa em Studio City, Los Angeles. Tinha 90 anos e havia completado mais um aniversário apenas uma semana antes. Lindsay Wagner escreveu em seu site: "Meu amigo e colega Marty E. Brooks foi embora ontem. Que alegria foi conhecê-lo e trabalhar com ele." Número 8. Richard Anderson, como Oscar Goldman. Oscar Goldman, o chefe, o supervisor, aquele que distribui as missões e tira os óculos nos momentos de maior tensão dramática. Richard Anderson construiu esse personagem com tanta precisão e convicção que a fabricante de brinquedos Kenner chegou a produzir um boneco de Goldman acompanhado de uma maleta explosiva que detonava se fosse aberta da maneira errada. Richard Norman Anderson nasceu em 8 de agosto de 1926 em Long Branch, Nova Jersey. Cresceu em Los Angeles e começou a atuar em peças escolares. Depois de 2 anos no exército durante a Segunda Guerra Mundial, estudou no Actors Laboratory de Los Angeles. Sua carreira em Hollywood começou como mensageiro na MGM, e sua filmografia cobre mais de 180 papéis entre cinema e televisão ao longo de 6 décadas. Seus 2 casamentos renderiam um romance à parte. Sua primeira esposa foi Carol Lee Ladd, enteada do ator Alan Ladd. Sua segunda esposa foi Catherine Thalberg, filha da atriz Norma Shearer e do lendário produtor da MGM, Irving Thalberg. Colaborou com o diretor John Frankenheimer no filme de ficção científica Seconds, 1966, com Rock Hudson, e também esteve em 7 Dias em Maio, 1964, com roteiro de Rod Serling. Após o fim das séries, Anderson produziu os telefilmes de reunião do elenco. Também foi determinante na escalação de Sandra Bullock como a nova biônica em Bionic Showdown, 1989. Suas 3 filhas, Ashley, Brooke e Deva Anderson, anunciaram seu falecimento com estas palavras: "Nosso pai sempre esteve presente para nós e nos mostrou com seu exemplo amoroso como viver uma vida plena, com gratidão, graça, humor e alegria." Richard Anderson faleceu em 31 de agosto de 2017 em Beverly Hills, Califórnia, de insuficiência cardíaca congestiva. Tinha 91 anos. Sua fala na abertura da série, "Senhores, podemos reconstruí-lo. Temos a tecnologia", está inscrita para sempre na memória coletiva da televisão. Número 9. Kenneth Johnson, criador e diretor. Não é ator no sentido comum da palavra, mas é o homem sem o qual a mulher biônica simplesmente não teria existido. Kenneth Cover.
Johnson nasceu em 26 de outubro de 1942, em Pine Bluff, Arkansas, e se formou no Carnegie Institute of Technology, hoje Universidade Carnegie Mellon. Seus primeiros passos na televisão foram em Nova York, onde aos 25 anos já era produtor executivo do The Mike Douglas Show, que ganhou um Emmy sob sua direção. Era o produtor-escritor-diretor mais jovem dos estúdios Universal, quando se juntou a O Homem de $6 milhões. Foi Johnson quem inventou Jamie Sommers, depois de ver Lindsay Wagner em um papel secundário nessa mesma série. Algo nela o impactou, a espontaneidade, uma vitalidade transbordante. Foi até os executivos e disse: "Aqui está nossa protagonista, aqui está nosso spin-off." Ele mesmo escreveu o episódio piloto e estabeleceu regras internas rigorosas para que os poderes biônicos de Jamie parecessem críveis e não mágicos. Em 1983, escreveu e dirigiu a minissérie original Verf, sobre uma invasão da Terra por alienígenas reptilianos, exibida pela NBC. Também foi o criador de O Incrível Hulk, 1982, e de Alien Nation, 1989, e dirigiu os filmes da Disney Zenon, Girl of the 21st Century e Don't Look Under the Bed, além do longa-metragem Curto Circuito 2, Short Circuit 2. Recebeu múltiplos prêmios Saturn da Academia de Ficção Científica e Fantasia, além do prêmio Lifetime Achievement da Sci-Fi Universe e o Founders Award do Viewers for Quality Television. É também colaborador contínuo da Anistia Internacional, da NPR e de Médicos Sem Fronteiras. Em 2026, Kenneth Johnson tem 83 anos e continua ativo. O homem que concebeu a primeira super-heroína da televisão americana o fez com inteligência, bom gosto e um amor genuíno pelo gênero. Número 10. Don Porter, como o Dr. James Courtney. O Dr. James Courtney era um dos personagens recorrentes da série, aparecendo em momentos críticos e conferindo solidez científica às histórias. Don Porter o interpretou com a distinção que o caracterizava: presença serena, autoridade natural e aquela elegância clássica dos atores formados muito antes da televisão moderna. Seu personagem aparece especialmente em tramas de tensão, dublês e experimentos, como em Deadly Ringer. Donald Cecil Porter nasceu em 24 de setembro de 1912, em Miami, Oklahoma. Sua carreira no cinema, no teatro e na televisão se estendeu por mais de 5 décadas. Antes de se tornar um rosto familiar na tela, teve uma ampla experiência no teatro, incluindo aparições na Broadway. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como fotógrafo de combate e participou de filmes de treinamento, um detalhe que combina com a compostura disciplinada que ele projetaria mais tarde nas telas. O grande público o conhecia principalmente por suas aparições nas produções dos anos 1960, entre elas como Russell Lawrence, o pai viúvo de Frances Gidget Lawrence, em Gidget, 1965-1966, em que a jovem Sally Field protagonizava seu primeiro papel de destaque. Também foi figura importante no universo televisivo de Ann Sothern, primeiro em Private Secretary e depois como James Davery em The Ann Sothern Show, 1958-1961. Esse tipo de papel, chefes, pais, homens de autoridade, encaixava perfeitamente com seu estilo, firme, correto e sempre convincente. Quando participou de A Mulher Biônica entre 1976 e 1977, Don Porter tinha entre 63 e 64 anos. Nessa altura, já era um veterano absoluto da indústria. O tipo de ator que entrava em uma cena e fazia tudo parecer mais sério só pela sua presença. Faleceu em 11 de fevereiro de 1997 em Beverly Hills. Tinha 84 anos, deixou para trás uma carreira longa, discreta e muito sólida dentro da televisão americana. Número 11. Christian Jutner, como Teddy, o jovem vizinho que se tornou uma presença inesperadamente calorosa no universo de A Mulher Biônica. No meio de missões secretas, tecnologia biônica e ameaças fora do comum, Ted representava algo muito mais simples, a vida cotidiana ao redor de Jamie Sommers. Christian Jutner interpretou esse papel em vários episódios e foi um dos poucos atores infantis do programa.
Christian Jutner nasceu em 20 de maio de 1964 em Pomona, Califórnia. Quando apareceu na série em 1976, tinha apenas 12 anos. Além de A Mulher Biônica, apareceu em outras séries muito populares da televisão americana da época, como Feiticeira, Emergency, Mulher Maravilha, Lou Grant e Alice. Também trabalhou no cinema. Em 1978 participou de A Ilha do Reencontro, Return from Witch Mountain, de I Wanna Hold Your Hand, dirigido por Robert Zemeckis, e de O Enxame, The Swarm, produção de Irwin Allen. Depois de encerrar sua fase como ator infantil, foi se afastando gradualmente da vida pública. Sua última aparição creditada foi no início dos anos 1980 e depois disso trilhou um caminho bem diferente do de Hollywood. Trabalhou com negócios relacionados ao vidro, primeiro com seu pai em St. Croix e mais tarde com sua própria empresa na região de Santa Clarita, Califórnia. Christian Jutner e sua ex-esposa Anne tiveram 3 filhos, Aidan, Ryan e Lucas. Christian Jutner morreu em 29 de novembro de 2024 em sua casa em Yucca Valley, Califórnia, de causas naturais. Tinha 60 anos. O menino que nos anos 1970 sorria ao lado de A Mulher Biônica tornou-se um adulto que deixou a fama precoce para trás e construiu uma vida longe dos holofotes. E talvez por isso sua memória seja tão especial. Uma presença breve, calorosa e silenciosa, dentro de uma série que muitos ainda carregam consigo décadas depois. Número 12. Sandra Bullock, como Kate Mason. Sandra Bullock entrou no universo biônico no telefilme Bionic Showdown, de 1989, interpretando Kate Mason, uma jovem que desde criança usava cadeira de rodas por causa de uma doença muscular congênita e que se torna um novo ser humano biônico. Tinha 24 anos. Era um de seus primeiros papéis de destaque, antes de seu nome virar sinônimo de grandes bilheterias de Hollywood. Na história, Kate não surge simplesmente como uma nova heroína de ação. Ela é alguém que recebe uma segunda chance através da tecnologia biônica, exatamente no espírito do universo criado em torno de Steve Austin e Jamie Sommers. O que veio depois, todo mundo sabe. Velocidade Máxima, 1994, fama mundial. Miss Simpatia, 2000, Crash, No Limite, 2004, Um Sonho Possível, 2009. O Oscar de Melhor Atriz. A soma da bilheteria de seus filmes ultrapassa 25 bilhões, o que a coloca entre as atrizes mais bem-sucedidas de sua geração. Em 2010, seu então marido, Jesse James, a traiu. Um escândalo que tomou conta das manchetes no mundo inteiro. Ela se divorciou, adotou 2 filhos e superou tudo com uma firmeza impressionante, protegendo sua vida privada mesmo quando a imprensa tentava transformar sua dor em espetáculo. Em 2026, Sandra Bullock tem 61 anos. Depois de alguns anos se afastando dos sets mais intensos, ela voltou o foco para a família. Em 2022, explicou publicamente que precisava de uma pausa para estar mais presente na vida dos filhos. Ainda assim, seu nome continua voltando ao centro das conversas e o carinho do público permanece intacto. Mas sua marca no mundo biônico ficou registrada. Um pequeno papel em 1989 foi um dos primeiros passos em direção ao estrelato. Hoje, olhando para trás, Kate Mason parece quase um sinal do que estaria por vir. Isso simplesmente precisa ser dito. Número 13. Robbie Rist como Andrew, o aluno curioso, esperto e um tanto metido que fazia parte do pequeno mundo cotidiano de Jamie Sommers. Em A Mulher Biônica, Robbie Rist interpretou Andrew, um estudante da escola da base aérea de Ventura. Não era um personagem central, mas um daqueles rostos infantis que ajudavam a mostrar Jamie não apenas como agente biônica, mas também como professora, protetora e figura adulta dentro de uma comunidade real. Robbie Rist nasceu em 4 de abril de 1964 em La Mirada, Califórnia, com o nome de Robert Anthony Rist. Quando apareceu em A Mulher Biônica, em 1976, tinha por volta de 12 anos. Seu personagem Andrew aparece creditado em vários episódios da primeira temporada, entre eles Angel of Mercy, Claws e Canyon of Death. Era descrito como um aluno louro, de óculos, muito esperto e atento ao que acontecia ao seu redor. Mas Robbie Rist
já era reconhecido pelo público americano mesmo antes de entrar no universo biônico. Em 1974, interpretou Cousin Oliver na última temporada de The Brady Bunch, um personagem que ficou marcado na memória da cultura pop televisiva. Também apareceu em The Mary Tyler Moore Show como David, o filho adotivo de Ted e Georgette Baxter, e trabalhou em outras séries dos anos 1970, tornando-se um daqueles atores mirins que pareciam aparecer em tudo durante aquela época. Com o tempo, sua carreira tomou uma direção diferente e muito duradoura: a dublagem. Robbie Rist ficou especialmente conhecido por dublar Michelangelo nos 3 filmes em live action das Tartarugas Ninja, de 1990, 1991 e 1993. Também trabalhou como dublador em produções animadas, videogames e animes, incluindo o personagem Choji Akimichi na dublagem em inglês de Naruto. Desenvolveu ainda uma carreira como músico e compositor, chegando a contribuir com músicas relacionadas à franquia Sharknado. Em 2026, Robbie Rist tem 62 anos e continua sendo uma figura muito querida pelos fãs de televisão clássica, dublagem e cultura pop. Para alguns, ele sempre será Cousin Oliver. Para outros, a voz de Michelangelo. E para os fãs de A Mulher Biônica, ele permanece como Andrew, aquele menino de óculos que, por alguns episódios, trouxe para a vida de Jamie Sommers um pequeno toque de escola, normalidade e memória cotidiana. Número 14. Lindsay Wagner, como Jamie Sommers. E é aqui que chegamos a ela, a razão pela qual tudo começou. Não só ao personagem que transformou uma participação especial em série própria, mas a mulher que deu alma a uma ideia que poderia ter sido apenas mais uma ficção científica dos anos 1970. Jamie Sommers funcionou não apenas porque era biônica, funcionou porque Lindsay Wagner a interpretou como uma pessoa de verdade, vulnerável, luminosa, forte sem perder a humanidade. Lindsay Jean Wagner nasceu em 22 de junho de 1949 em Los Angeles, Califórnia. Após o divórcio dos pais, sua mãe se casou novamente e a família se mudou para Portland, Oregon, onde Wagner se formou no colegial na David Douglas High School. A infância foi difícil. Desde muito cedo, sofria de úlceras estomacais severas. Ela própria reconheceu que foi a atuação que a ajudou a lidar com essa dor constante, porque lhe dava uma forma de liberar emoções que nem sempre conseguia expressar na vida cotidiana. Sua entrada para o mundo da atuação foi quase por acidente. Ela era babá habitual dos filhos do ator James Best, e foi ele quem a incentivou a participar de suas aulas de interpretação. Em 1971, assinou contrato com a Universal Studios. Sua virada real chegou em 1975, quando foi convidada a interpretar Jamie Sommers em um episódio de 2 partes de O Homem de 6 milhões de dólares. A intenção original era que o personagem morresse. No entanto, a resposta do público foi tão avassaladora que o estúdio deu marcha à ré. A morte de Jamie foi explicada como uma farsa que encobria sua recuperação secreta, e em janeiro de 1976, A Mulher Biônica estreou como série independente. A série durou 3 temporadas, de 1976 a 1978, mas seu impacto foi muito maior do que sua duração. Jamie Sommers se tornou uma das primeiras grandes heroínas de ação da história da televisão americana. Wagner ganhou o Emmy em 1977 por melhor atriz em série dramática pelo seu trabalho em A Mulher Biônica. O primeiro Emmy desse tipo concedido a um ator ou atriz em uma série de ficção científica. Foi também a atriz mais jovem a ganhar esse prêmio nessa categoria, até que Jodie Comer o recebeu em 2019, seguida por Zendaya em 2020. Esse prêmio foi importante não só para ela, mas para todo o gênero. Demonstrava que uma série fantástica, com elementos de ação e tecnologia, também podia sustentar uma atuação dramática reconhecida pela indústria. Em janeiro de 1976, Wagner estava ao volante em um acidente de carro, no qual seu então namorado, o ator Michael Brandon, estava no banco do passageiro. Brandon sofreu uma lesão grave em um olho, e Wagner recebeu um corte profundo no lábio superior, que lhe deixou uma pequena cicatriz permanente. A produção da série foi interrompida por várias semanas.
Para uma produção televisiva semanal, uma pausa dessas era um problema enorme, mas também mostrava o quanto a série dependia dela. Sem Lindsay Wagner, simplesmente não havia a Mulher Biônica. Wagner constava na lista de passageiros do voo 191 da American Airlines de Chicago para Los Angeles em 25 de maio de 1979, mas de repente se sentiu muito mal enquanto esperava para embarcar. Decidiu não pegar aquele voo. O avião caiu poucos minutos após a decolagem, matando as 271 pessoas a bordo e mais 2 em terra. 273 vítimas no total. Foi o acidente aéreo mais grave da história dos Estados Unidos até aquele momento. É um daqueles episódios da vida que parecem quase impossíveis de processar. Uma decisão tomada em minutos, que acabou colocando uma distância entre ela e a tragédia. Wagner se casou e divorciou 4 vezes. Foi casada com o editor musical Alan Ryder, de 1971 a 1973. Com o ator Michael Brandon, de 1976 a 1979, com o dublê de ação Henry King, de 1981 a 1984, com quem se conheceu durante as filmagens de A Mulher Biônica, e com o produtor de televisão Lawrence Mortorf, de 1990 a 1993. Com Kinji, teve 2 filhos, Dorian, nascido em 1982, e Alex, nascido em 1986. Sua vida pessoal, assim como sua carreira, passou por fases muito distintas. Fama intensa, maternidade, trabalho, reinvenção e uma busca cada vez mais clara pelo equilíbrio interior. Aceitou voltar a Mulher Biônica no telefilme de 1994, apenas sob a condição de que seu personagem se casasse com Steve Austin, pois considerava injusto que os fãs tivessem esperado quase 20 anos por esse casamento. Os produtores aceitaram, e o filme termina com uma cerimônia nupcial. Para os seguidores da franquia, não foi apenas um final romântico, foi uma reparação emocional. O desfecho que a história de Steve e Jamie aguardava pendente desde os anos 1970. Em 13 de dezembro de 1984, a Câmara de Comércio de Hollywood lhe entregou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, na categoria Cinema. Em 2012, recebeu uma estrela de ouro na Calçada da Fama de Palm Springs. Em 18 de outubro de 2019, o Festival Internacional de Cinema de San Diego lhe entregou o Prêmio Humanitário. Esses reconhecimentos refletem algo importante. Lindsay Wagner nunca ficou congelada em um único personagem. Seu nome continuou associado ao cinema, à televisão, ao trabalho social, à saúde emocional e a uma conexão direta com o público. Em 2026, Lindsay Wagner tem 76 anos. Continua ativa, participa de encontros com fãs, conduz seminários e retiros de meditação e crescimento pessoal, e fala com frequência sobre consciência, cura emocional e equilíbrio interior. A mulher que aos 26 anos se tornou a primeira grande super-heroína da televisão americana, hoje, aos 76, ensina as pessoas a encontrarem a paz dentro de si mesmas. E talvez por isso sua história tenha tanta coerência. De Jamie Sommers a Lindsay Wagner, sempre existiu a mesma ideia no centro: força, sensibilidade e sobrevivência. Jamie Sommers era biônica. Lindsay Wagner é real. Essa é a história das pessoas que criaram a Mulher Biônica. Alguns foram embora cedo demais. Outros viveram até uma idade avançada sem parar de trabalhar. Outros encontraram seu lugar muito além dos estúdios de gravação, no ensino, na escrita, no silêncio de uma vida comum. Mas o que criaram juntos entre 1976 e 1978 sobreviveu a todos eles. A Mulher Biônica ainda passa na televisão, é citada. Livros são escritos sobre ela e documentários são produzidos. Porque ela dizia algo importante, que a força não é só metal e cabos, mas também vontade, compaixão, e o desejo de continuar sendo humano mesmo depois de ter sido transformado.